Beleza? Eu sou o Ricardo Daquino e eu sou um restauranteur, ou seja, eu sou um gestor profissional de restaurantes. E além disso, eu ajudo donos de restaurantes a terem mais de 14% de lucro sem que sejam escravos dos seus próprios restaurantes. E nesse evento que você está participando, que eu batizei de A Grande Oportunidade, eu vou te mostrar a estratégia urgente que você precisa executar para aproveitar da melhor forma a grande retomada do nosso setor. Para que você também possa se tornar um restaurateur que tem mais de 14% de lucro e que não é escravo do seu próprio restaurante. E eu sei que, assim, a sua primeira impressão, ainda mais quando se fala de uma grande oportunidade, é que pode estar parecendo bom demais para ser verdade. Que pode até ter algum esqueminha aí. E, sendo sincero contigo, eu no seu lugar também pensaria a mesma coisa. Mas deixa eu te fazer um pedido. Me dá uns minutos para eu te explicar tudo o que eu tenho para te dizer no detalhe. Fala aí, galera, tudo beleza? Aqui quem fala é Pablo Amaral, sou sócio proprietário da Samba Urbanos Delivery e vim hoje falar um pouco a respeito do Ricardo de Aquino. Então, conheci Ricardo de Aquino por meio do YouTube, seu canal Lucro da Mesa, e eu caí de paraquedas na aula base de tráfego pago para restaurantes. E foi de extrema importância, foi para mim o pontapé inicial para conseguir entender esse meio. Depois eu fui olhar o canal todo e vi que tinha muita informação boa sobre gestão, sobre tráfego, sobre marketing, sobre finanças. Então eu gostei muito. Resolvi segui-lo no Instagram. Quando eu fui segui-lo, tomei um susto, ele veio falar comigo, mandou um vídeo e tudo. Foi super legal, a gente trocou bastante ideia, é um cara super gente fina. E gravamos então uma consultoria de tráfego pago e uma análise dos tráfegos feitos nessa consultoria. E foi de extrema importância para mim. Eu aprendi muito. E comecei a segui-lo, vi as lives, todo o canal e tudo mais. Então eu aprendi muito sobre finanças, aprendi muito sobre gestão, aprendi muito sobre toda essa visão que o empreendedor precisa ter antes de pensar sequer em terceirizar qualquer parte do seu processo de trabalho, né, do seu fluxo de trabalho. Então, duas coisas precisam ser salientadas a respeito do Ricardo de Aquino. Ele é uma fonte segura. No meio dessa bagunça que é a internet, ele te traz uma fonte extremamente segura. É um economista, é um cara já formado, é um cara que te passa finanças, é um cara que te passa tráfego, é um cara que te passa uma visão geral. 2, ele não só é uma fonte segura, mas ele o é pelo fato de ser skin the game total. Ele está ali 100% no número 1, fazendo tudo que tem que fazer e analisando tudo que tem que analisar. E se for, sei lá, terceirizar, ele sabe analisar se o resultado ficou bom ou não, entende? Então ele está ali, na lata, direto, todo dia. Você vê isso pelos stories, você vê isso por tudo. Então, por que não confiar nesse cara? Por que não aprender com esse cara? Não tenho o que falar. Estamos a quilômetros de distância, mas já o considero bastante e, pô, é um cara a se espelhar, sem sombra de dúvidas. Deixar claro o meu obrigado, né, em nome da Kenko, pela oportunidade de ter conhecido, né, você. Quem quer crescer realmente tem que ter essas mudanças, né, tem que se dispor a ter essas mudanças. E eu queria agradecer mesmo, né, em nome da gente, da Kenko, toda a nossa equipe, agradecer pela oportunidade de, né, ter conhecido o seu trabalho, né, como prova viva de que parte do meu sucesso vai se dar às melhorias administrativas, às melhorias operacionais, orientadas também pelo lucro na mesa. Deus abençoe. Eu tenho certeza que você vai acabar concordando comigo. Olha só, não é novidade para ninguém que o nosso setor de alimentação foi arrasado com os efeitos da pandemia. Vários de nós fomos obrigados a fechar por um tempo, ou então obrigados a seguir algumas medidas restritivas que inviabilizavam assim, as nossas operações. Eu sei que tem vários restaurantes que até mesmo hoje em dia ainda não se recuperaram de verdade o faturamento que eles tinham antes disso tudo acontecer. Eu sei também que o delivery ele não paga as contas de verdade da maioria dos restaurantes, mas veja bem,
eu acredito honestamente que o pior já passou. Sendo bem sincero com você, quando se trata de vírus, pandemia, a gente nunca sabe assim com 100% o que vai acontecer, mas ao que tudo indica, já dá para você começar a ficar otimista. Entenda o seguinte, se a gente olha para o que está acontecendo lá fora do nosso país, principalmente nos Estados Unidos, que já está com a vacinação bem avançada, a gente começa a observar um boom no nosso mercado. A verdade é que existe uma demanda reprimida para as pessoas saírem de casa. Ninguém aguenta mais ficar trancado. Então, lá fora, você já começa a ver tudo explodindo. Eventos cheios, restaurantes bombando. São quase que 2 anos acumulados de vontade de sair de casa, sendo aproveitados todos de uma vez. Então, o nosso setor em geral de bares, restaurantes, hotelaria, turismo, ele está pegando fogo nos países que estão vacinando rápido. E esse efeito, ele já está acontecendo aqui no Brasil. Eu mesmo no Drummond, estou com 3 meses seguidos batendo faturamento com recorde da história, ou seja, nunca faturei tanto. Além disso, eu fiz uma pesquisa com as pessoas que me seguem no Instagram e mais de 50% das pessoas já sentiram uma grande melhora no seu movimento. A retomada ela já está acontecendo aqui e só vai aumentar. Olha que a vacinação aqui no Brasil nem está no mesmo nível dos Estados Unidos, por exemplo. Imagina o que vai acontecer quando todo mundo se vacinar. Então, existe um grande boom, uma grande oportunidade que está chegando por aí. E a estratégia para você aproveitar o que vai acontecer é urgente, porque esse movimento ele já está acontecendo. Já existem vários donos de restaurantes que estão aplicando as estratégias corretas e estão começando a ganhar muito dinheiro. Entenda aqui, tudo que acontece lá fora, normalmente depois acontece aqui também. Mas assim, a grande oportunidade vai muito além de você ter muitos novos clientes. Entenda que faturamento, ou seja, vendas, é completamente diferente de lucro. Faturar muito não garante que você vai ter mais de 14% de lucro. A grande oportunidade está naqueles restaurantes que souberem se posicionar porque está por vir. Para aqueles que tiverem uma metodologia de gestão efetiva de verdade. Porque quem não souber o que fazer com todos esses novos clientes vai estar jogando dinheiro fora. Por exemplo, você pode ter muitos novos clientes e talvez esteja cobrando o preço errado nos seus produtos. Você pode estar cobrando muito pouco e não conseguir lucrar com as suas vendas no fim do mês. Ou pior, você pode acabar sucateando a sua marca. Afinal de contas, os seus clientes, eles não vão dar muito valor para aquilo que você entrega quando você cobra pouco, sabe? Ou então, você pode estar cobrando muito caro e daí os seus clientes vão achar que eles não estão fazendo um bom negócio e simplesmente nunca mais vão retornar no seu restaurante. Vai vir muita gente nova para o seu negócio. Isso pode ser tanto muito bom ou muito ruim. Imagina o tamanho do boca a boca negativo caso você esteja mandando mal. Eu já vi muito restaurante que fatura muito quebrar. Entenda o seguinte, tem vários pontos importantes que você pode estar errando. E cada um desses pode ser o fator que vai fazer os seus clientes não voltarem nunca mais. E às vezes o seu problema, ele pode estar no seu atendimento, na sua comida, às vezes ele pode estar no seu marketing, às vezes ele pode estar na sua ficha técnica, ou então no controle das suas finanças. O fato é o seguinte, a maioria dos donos de restaurantes tem uma grande oportunidade de lucrar alto nos próximos meses. E não ter uma estratégia clara de vencer se traduz em deixar muito dinheiro na mesa. Ou pior, dependendo de como tiver a sua operação, o boca a boca negativo ele pode destruir e quebrar o seu negócio de vez. É urgente que você prepare a sua equipe operacionalmente e a sua empresa estrategicamente para surfar essa nova onda. Você precisa mudar a sua realidade para ontem. Precisa de uma empresa com uma gestão correta, que tem uma metodologia para seguir. Precificação dos seus produtos corretos, nem caro demais, nem barato demais, no ponto. Dessa forma, você sim vai começar a surfar essa onda da melhor forma possível. Assim, você vai aproveitar esse grande boom de novos clientes e vai solidificar de vez a sua marca. Não é só para você ter vários clientes que vão vir uma vez só, mas para você fazer o seu nome de uma vez por todas. Enfim, você pode até acreditar em coincidências, no acaso, mas eu me recuso a acreditar que você chegou nesse evento por uma simples coincidência.
você chegou porque ou tem alguém que você conhece que realmente está precisando virar a página, ou então é você que quer ter mais de 14% de lucro e não quer mais ser escravo do seu próprio negócio. É simplesmente impossível você sair desse evento da mesma forma que você chegou. Eu tenho toda a intenção do mundo de te deixar com várias pulgas atrás da orelha. Eu tenho certeza que você vai querer sair daqui querendo colocar tudo que você aprendeu em prática, que você vai querer colocar os seus sonhos para frente, que vai executar o método que eu vou te explicar. Afinal de contas, eu quero te mostrar que é possível você ter mais de 14% de lucro sem que você seja escravo do seu próprio restaurante, de maneira clara e prática. E assim, se você veio aqui atrás de um hack, de um macete, de um atalho para chegar lá muito rápido, esquece. Esse evento não é para você. Esse evento é para quem sabe que não existe milagre, não existe nada de que acontece realmente que é bom da noite para o dia. Uma empresa sólida, ele é construída com um método, com trabalho duro e com muita determinação. Leva tempo e resiliência e não é para todo mundo, mas para que você realmente consiga chegar lá, você vai precisar de um passo a passo claro e completo, além de, obviamente, ser uma pessoa muito comprometida. Entenda o seguinte, quando eu percebi que era possível ter um restaurante lucrativo, tendo mais de 14% de lucro, e que eu não fosse escravo dele, seja em tempos de pandemia, de crise, o que for, quando eu vi que tinha muito mais controle sobre a minha empresa, foi um alívio gigante para mim. Sem dúvida, uma condição que eu agradeço a Deus todo santo dia nas minhas orações. Mas assim, não foi algo fácil, sabe? Eu apanhei muito, já levei muito prejuízo no meu restaurante. Eu já senti na pele como é precisar ligar esse modo sobrevivência. Mas como que eu mudei isso? Eu aprendi a sair da minha bolha, da minha zona de conforto. Eu aprendi que olhar para fora do meu negócio é sempre muito importante. Como agora, é importante você olhar para fora do nosso país. É como eu te falei, tudo que acontece lá fora acaba acontecendo aqui também. Isso é ótimo, né? São grandes oportunidades que estão chegando e que elas te avisam antes que elas estão chegando. Primeiro acontece lá fora, depois acontece aqui. Historicamente, sempre foi assim. E não tem por que agora ser diferente. Agora, tem como você simplesmente duvidar do que eu estou te falando, seguir em frente, tá tudo bem. Eu sei que nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Mas você pode resolver de uma vez por todas se preparar da maneira correta que está por vir, pelo que está por vir. Aprender a ligar o modo restauranter e abraçar essa grande oportunidade. Mas antes de eu entrar de cabeça no conteúdo e te mostrar exatamente como que tudo isso é possível, deixa eu te contar brevemente um pouquinho da minha história, que você vai perceber que eu sou um pouco parecido com você. Lá em 2016, eu tive a grande ideia de montar o meu restaurante. Eu tinha trabalhado durante anos para os outros no mercado financeiro. Eu resolvi que eu ia mudar a minha vida de uma vez por todas. Eu iria, enfim, parar de trabalhar dando dinheiro para os outros e finalmente eu ia montar algo para mim. Dentro de várias opções de empresas que eu podia abrir na época, eu escolhi montar um restaurante. Afinal de contas, eu sempre tive um prazer gigante em comer. Desde criancinha, meu maior lazer sempre foi comer comida boa. Alite, Ramon, foie gras, eu sempre gostei de tudo. Até que chegou um dia que eu pensei comigo mesmo, um restaurante não deve ser algo assim tão difícil, né? Como que seria se eu transformasse o meu maior lazer num jeito de ganhar dinheiro? Acho que seria bom, né? Eu acho que eu ia trabalhar feliz. Pois então, eu tava vindo de um mercado assim super complexo, cheio de conta complicada, de muita competição, e eu tinha certeza que um comércio que serve comida e atender as outras pessoas ia ser algo bem simples assim para a bagagem que eu já tinha. Até mesmo que eu resolvi abrir meu próprio negócio e a realidade veio tão sutil quanto um míssil na minha cabeça. Eu me ferrei muito. Foi quase um ano ficando no vermelho todo santo mês. Somando tudo, foi quase 200 mil de prejuízo durante esse primeiro ano. Eu praticamente quebrei. Inclusive, tiveram vários dias que eu pensei em desistir. Passei por várias situações, você não tem nem ideia. Funcionário me deixando, funcionário me roubando, problemas com drogas dentro do meu restaurante, briga, falta de profissionalismo, então eu tinha todo dia. E assim, logicamente, que isso acabava se refletindo no produto que eu conseguia oferecer no meu restaurante. Eu não conseguia ter padrão. Vários clientes vinham conhecer, não voltavam mais porque eles ficavam insatisfeitos. Eu não tinha capacidade de tirar nenhum salário para mim.
Ainda tinha que ficar colocando mais e mais dinheiro para o meu negócio não falir de vez. Dinheiro que eu nem tinha mais na época, porque eu já tinha gasto muito mais do que eu tinha me programado. Ou eu pegava dinheiro emprestado, ou eu quebrava de uma vez por todas. Eu ficava trabalhando mais de 16 horas por dia, todo santo dia, para vencer, não adiantava de nada. Eu simplesmente não conseguia sair do lugar, mas eu olhava para o lado, via muitos donos de restaurante tendo muito sucesso, ganhando muito dinheiro com negócio de alimentação. Eles não trabalhavam nem metade das horas que eu trabalhava, sabe? Você quer saber a verdade? Eu me sentia um verdadeiro incompetente, um verdadeiro fracassado. Era claro que eu estava fazendo alguma coisa de errado. Mas assim, tinha alguma coisa dentro de mim que não me deixava desistir. Tinha uma luzinha bem fraquinha ali, ainda acesa, me deixando com ganas de vencer. E essa luz que me fez decidir que eu iria descobrir como que eu ia virar o jogo. Eu olhei pra mim no espelho e falei comigo mesmo: Ricardo, você vai sair dessa. O Drummond vai ser um sucesso. As pessoas vão gostar do que você está oferecendo e você ainda vai ganhar muito dinheiro com isso. Beleza. Mas aí vinha uma pergunta de $1 milhão. Como? Eu acabei descobrindo que não tinha uma resposta única, assim, sabe? Eu tentei de tudo, correr atrás de conhecimento, de esclarecimento. Eu fiz uma infinidade de cursos, comprei vários livros e principalmente sentei com vários donos de restaurantes mais antigos para tentar enxergar o que eles tinham feito de certo para chegar aonde eles chegaram. E graças a Deus as coisas foram gradativamente melhorando. Eu tenho muito orgulho de contar a minha história, sabe? Porque não foi fácil. Mas no final do segundo ano do restaurante, a gente conseguiu dobrar o faturamento em relação ao primeiro ano. E a gente foi gradativamente nos tornando uma empresa super lucrativa. E hoje, com quase 5 anos de restaurante, a gente continua crescendo ano após ano. Todo santo dia ficando um pouquinho melhor. Onde nem a crise do coronavírus conseguiu nos quebrar. E eu nem falo muito isso porque as pessoas não acreditam, mas assim, eu juro que é verdade. A gente conseguiu até aumentar a nossa lucratividade durante o período da pandemia. Isso porque a gente se adaptou e agiu muito rápido, porque a gente tinha uma metodologia para seguir. E eu tenho muita alegria em dizer que hoje nós somos um restaurante referência da nossa região. É um legado que vem sendo construído, que só vai ficando melhor. Mas deixa eu te responder uma dúvida que muita gente tem, porque as chances são que você já deve estar com ela na sua cabeça agora. Se restaurante é um negócio que dá tão certo para mim, por que eu simplesmente não foco em abrir vários outros? Por que eu fico aqui ensinando tudo que eu sei para as pessoas? Por que eu simplesmente não guardo tudo e replico para mim? Então, para você entender isso direito, eu preciso te contar outra história, mas eu te prometo que ela é rápida. Ali em meados de 2018, eu recebi a visita de um grande amigo meu. E assim, nessa época o restaurante já estava começando a ir muito bem, tá? Nesse dia, eu fiz uma espécie de tour com ele no restaurante, que é um hábito que eu sempre gosto de fazer com quem vem conhecer meu negócio pela primeira vez. Eu fui com ele ali em cada setor do restaurante, na cozinha, no estoque, no bar, no salão. Eu fui explicando no detalhe como que funcionava toda a dinâmica do meu negócio. Como que era todo o processo, desde o recebimento até o armazenamento, preparo e finalização de cada produto. Como que eu administrava, fazia o marketing e tudo mais. Ele simplesmente ficou impressionado. Eu não sei porquê, mas as pessoas, pessoas normais, acham que restaurante é um negócio muito mais simples do que ele realmente é. Parando para analisar o meu passado, antes de abrir o meu próprio restaurante, eu também achava isso. Eu comecei o restaurante achando que ia ser muito mais fácil e, inclusive, esse foi um dos motivos que eu perdi muito dinheiro. Eu não tinha noção do quão complexo seria montar uma operação do nível do Drummond. Como esse amigo meu, ele é muito envolvido no mercado digital, ele me fez o favor de colocar uma pulga enorme atrás da minha orelha. Ele me falou o seguinte: Ricardo, o trabalho que você faz aqui é impressionante. O nível de organização, de processos para que tudo funcione é algo que eu não tinha ideia que funcionava dessa maneira. Para mim, o seu negócio era muito mais simples do que ele realmente é.
Você precisa começar a ajudar as pessoas que têm restaurantes por aí a fazer da mesma forma que você está fazendo. Eu tenho certeza que a grande maioria não faz nem metade disso. Guardar essa informação para você é um desserviço para todos. Lógico, eu fiquei meio intrigado com tudo isso, mas depois de um tempo eu tomei uma das decisões que seria uma das mais importantes, com certeza, da minha vida. Eu decidi que eu ia virar professor, que eu ia ensinar as pessoas a serem restaurantes. Se você não está familiarizado com esse termo ainda, deixa eu pegar emprestado a definição que eu achei na internet e decorei, tá? Olha só, um restauranter é uma pessoa que abre e gerencia profissionalmente restaurante. Embora ao longo do tempo o termo tenha sido passado aí para designar qualquer proprietário de restaurante, não é verdade. Ele se refere tradicionalmente aos profissionais altamente capacitados que dominam todos os aspectos do restaurante. Chique, né? Acontece que eu tenho um negócio chamado Restaurante Drummond, um restaurante contemporâneo à la carte, localizado na Praia Brava, Santa Catarina. Mas de uns tempos pra cá, eu venho ajudando donos de restaurantes no Brasil todo a também se tornarem restaurantes de sucesso, mais especificamente a terem mais de 14% de lucro e a não serem escravos dos seus próprios negócios. Eu ensino tudo, absolutamente tudo que eu sei, e isso acabou virando os meus propósitos de vida. E bom, eu continuo gostando do que eu faço, continuo tendo um restaurante, inclusive esse é um dos meus lemas de ensino. Eu só ensino o que eu aplico na prática no meu próprio restaurante. É quase que como se ele fosse um laboratório de experimentos, onde eu trago para as pessoas, né, que me seguem o que deu certo e explico o que deu errado. Recentemente, eu ainda abri um novo restaurante só delivery, chamado E Agora Zé. Eu não vou parar por aqui. Nos próximos anos eu te afirmo que eu vou continuar abrindo mais e mais restaurantes. Afinal de contas, eu também amo ser um dono de restaurante, um restauranteiro. Mas eu também descobri que eu tenho muito prazer em ensinar. Os meus momentos mais felizes sempre são quando alguém me manda alguma mensagem me agradecendo pelo conhecimento, por ter conseguido mudar a realidade da pessoa. Esse é sempre o meu melhor pagamento. E esse eu posso dizer que é o meu novo propósito de vida. Eu quero e eu vou ajudar muita gente a ter sucesso com o restaurante. É um negócio que ele é muito lucrativo, ele é muito prazeroso, mas tem um jeito certo que você precisa aprender e entender para você chegar lá. E esse jeito certo é o que eu quero te ensinar. Porque eu quero que você tenha mais de 14% de lucro e que você não seja escravo do seu restaurante. E eu não vou descansar até você conseguir isso. E antes de eu te explicar por quê que essa nova forma de trabalhar que eu estou te propondo funciona tão bem, deixa eu te mostrar por que a forma tradicional funciona até de alguma maneira, mas não para você ter mais de 14% de lucro e a você não ser escravo do seu restaurante. Digo mais, talvez essa seja a forma que você está tocando o seu negócio. E de repente você vai começar a entender por que ele não vai para frente. Eu vou te mostrar os 3 pontos principais que são utilizados de forma errada e que te impedem de ter mais de 14% de lucro e a não ser escravo do seu próprio restaurante. Ponto 1. Esse eu chamei de afiando um machado. Eu preciso que você entenda um negócio muito importante. O grande problema com a maioria dos restaurantes começa lá atrás, no momento que você decidiu montar o seu restaurante. Porque a maioria dos donos de restaurante não tem ideia de como planejar um negócio da maneira correta e simplesmente vão começando do jeito que dá. Vão meio que fazendo de forma intuitiva, baseado no achismo. E preste atenção no seguinte: o que não é medido não pode ser melhorado. Grava essa frase. Quando você vai simplesmente fazendo sem planejar, ou seja, sem medir, sem analisar, você cai numa armadilha chamada o ciclo vicioso. Você não enxerga os gargalos da sua operação, você não tem um método claro que te ajuda a ver o que precisa ser feito. Infelizmente, isso te faz repetir sempre os mesmos erros e a trabalhar tendo os resultados abaixo do que você poderia. E por alguma razão, algumas pessoas acreditam que tendo as mesmas ações de sempre vão em alguma hora começar a ter resultados diferentes. E uma das minhas missões aqui nessa semana é te alertar que desse jeito provavelmente não vai funcionar. Eu acredito que você pode
agora está numa situação mais complicada, porque você foi fazendo, afinal de contas, as coisas do jeito que você achou que ia ser melhor. Às vezes, você não planejou direito, porque você não tinha um método que norteava as suas decisões. Então, além de você estar fazendo mais do mesmo, sem resultado, provavelmente para compensar a falta de planejamento, está trabalhando igual um maluco e sendo escravo do seu negócio. Faltam métricas para você balizar o seu restaurante. Falta um plano para você sair desse ciclo que você se meteu. Porque, afinal de contas, eu vou repetir, o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Pega essa analogia aqui para você entender melhor. Imagina que você é um lenhador e que você saísse para trabalhar com um machado completamente cego. Não importa com quanta força você bate com ele na árvore, nem quantas horas você trabalha durante o dia. Seu resultado você já sabe o que vai ser. Você pode até conseguir cortar algumas árvores ali mais fracas, mas se você já cortou lenha alguma vez na sua vida, você sabe qual que vai ser o resultado. Você vai se matar de trabalhar, vai gastar uma energia gigante no final, ainda é capaz de você machucar a sua mão, o seu braço. Você está entendendo onde eu quero chegar, né? Fato, então, é que você não pode continuar fazendo as mesmas coisas sempre e esperar resultados diferentes. O seu machado sem fio não vai de uma hora para outra passar a cortar muito bem as árvores que estão vindo aí pela sua frente. Trazendo aqui para a nossa realidade, a forma que muitas pessoas administram seus restaurantes pode até ter algum resultado prático, mas a realidade é que muitos restaurantes estão mais assim sobrevivendo do que vencendo. Até conseguem vender, mas o lucro que sobra no mês é muito pequeno, ele é muito menor do que deveria ser, então é negativo, no prejuízo. Fica naquela vidinha morna, te escraviza, porque sem lucro e sem organização você não consegue ter nada. Eu te pergunto o seguinte, você sabe precificar todos os seus produtos da maneira correta? Você sabe montar um cardápio lucrativo de verdade? Você sabe contratar as pessoas que vão crescer junto com o seu negócio? Você tem um plano de negócios para te nortear? Se você não tem isso tudo, provavelmente você não é dono. Você é escravo de um negócio que não dá lucro direito. Para você ter mais do que 14% de lucro e você não ser escravo do seu próprio negócio, é preciso que você tenha uma metodologia de gestão. Você precisa estar com o seu machado afiado. Você precisa de um passo a passo que vai te orientar para o sucesso. E 14% de lucro sem ser escravo do seu próprio negócio são os indicadores que eu, Ricardo, acredito que simbolizam um negócio de alimentação que tem sucesso. Já falamos do ponto 1, vamos para o ponto 2 agora, que eu chamei de vencendo o jogo. Agora eu preciso que você preste muita atenção e fique presente para o seguinte: comida e atendimento bom não é mais suficiente para você ter sucesso no seu restaurante. Isso até podia ser verdade lá no passado. Provavelmente alguém já deve ter até falado para você assim, para você ter sucesso no restaurante, o segredo é só você manter o padrão, né? Isso até continua sendo necessário, básico de fato, só que não é mais suficiente. Voltando aí para a nossa analogia do lenhador, é como se de repente todos os seus competidores agora estão usando serra elétrica ao invés de usar machado, mas você continua usando seu velho machado. Ele corta bem as árvores, não é verdade? Mas quem será que vai conseguir cortar em mais quantidade? Quem será que vai conseguir cortar com mais padrão? Quem que vai vencer o jogo? Você ou seu concorrente? Entenda que nos últimos anos surgiram uma infinidade de novos restaurantes, com novas ideias, propostas e cada vez mais entregando experiências incríveis. A competição está muito mais intensa. E sem contar que os seus clientes aprenderam a gostar do que é bom de verdade, sabe? Eles estão muito mais exigentes. Ou você entrega uma experiência incrível, ou o seu cliente ele vai para o seu concorrente. E como se não bastasse, ainda surgiu um negócio maravilhoso chamado smartphone. Junto com ele surgiu a época do marketing digital. Eu vou te contar um negócio que não é segredo para ninguém. O seu cliente está completamente viciado nele, está conectado 24 horas por dia. As atenções dele saíram tudo do outdoor, da TV, da revista e agora estão focadas todas nesse equipamento maravilhoso que faz tudo. Fazer marketing antigamente era um extra. Hoje é sua obrigação. Eu te garanto que o seu concorrente está conectado nesse mundo e está propagando a marca dele com qualidade e quantidade. O mercado está muito mais dinâmico, ele está muito mais competitivo. Ou você se adapta ou você não tem espaço. O marketing
se tornou um pilar essencial para o seu restaurante. Mas antes que você se assuste, eu tenho uma notícia excelente para te dar. Na próxima aula, na aula número 2, eu vou te explicar como que você pode levar o seu marketing para o próximo nível. Eu só peço um pouquinho de paciência para que você não se assuste agora, porque hoje em dia não é tão difícil assim de você ter um bom marketing. Não importa se você sabe alguma coisa, se você é bom nisso, as tecnologias facilitam tudo para você, ou para a pessoa que for tocar isso junto contigo. E pensa pelo lado positivo. Esse pode ser um dos motivos que você não está tão bem como você gostaria. E de repente, essa pode ser a chave que você vai precisar para virar e vencer o seu jogo. Mas entende o seguinte, ficar no 0 a 0 ou até um lucrinho pequeno não é sinônimo de sucesso. Sucesso, no meu entendimento pelo menos, é você ter mais de 14% de lucro e você não ser escravo do seu próprio restaurante. E agora, vamos para o ponto de número 3. Esse se chama escalando os resultados do seu restaurante. E eu até entendo que da forma que você está fazendo agora pode estar sendo suficiente para você sobreviver, mas eu aposto que você trabalha muitas horas todo santo dia. Você não consegue tirar férias, não consegue ter vida, não consegue ficar com tempo para a família, está doente, estressado, cansado. Você não é dono, você é escravo do seu próprio negócio. Pior é o seguinte, quando você continua em um caminho sem uma metodologia, a sua situação só vai ficando mais difícil. Você vai aumentando o seu negócio de tamanho ou então criando novos negócios, achando que é assim que você vai ganhar mais dinheiro. Mas, na verdade, você deveria ter montado o seu negócio inicialmente da forma correta. E para você entender melhor, me permita mais uma vez fazer a analogia dos machados. É como se você tivesse contratado mais pessoas para te ajudar a cortar mais rápido as árvores que você precisa vender. Mas você não tivesse explicado qual que é o tipo de árvore que elas precisam cortar, nem qual o tamanho dos troncos, qual é o tipo de corte, nem quais são os machados que elas têm que usar, ou se é uma serra elétrica. Cada um vai fazendo de um jeito, da forma que eles acham melhor. Você até consegue cortar mais árvores, sabe? Você consegue mais escala, mas sabe o que acontece? Seu cliente não compra mais de você porque você não tem padrão. Cada hora vem um produto de uma qualidade, tamanho diferente. Além de você precisar contratar muito mais gente para ter um resultado X. O seu concorrente, que tem padrão, metodologia, equipamento de primeira, precisa gastar muito menos para ter um resultado muito melhor que o teu. Ele compete e lucra de verdade. Você meio que sobrevive aí com dificuldade de ter cliente, você não tem uma empresa, você tem um estresse, você tem um caos. Empreender não é algo para gerar problema, é para gerar solução. Se você quer ganhar escala no seu negócio, você quer realmente ter mais de 14% de lucro, e principalmente não ser escravo do seu próprio negócio, você precisa organizar a sua empresa. Você não pode ficar refém de ninguém que trabalha para você, nem mesmo de você. Esse é um erro gigante. Tem um livro chamado O Mito do Empreendedor, do Michael E. Gerber, que eu recomendo demais que você leia. Dentre várias coisas que ele fala que são muito importantes, ele fala que uma empresa de sucesso não pode ficar refém de pessoas. E trazendo aqui para a nossa realidade, você, por exemplo, não pode confiar cegamente em um cozinheiro que saiba fazer tudo na sua cozinha. E não me entenda mal, não tem problema um funcionário saber de tudo. O problema é só ele saber. Não tem mais ninguém que saiba. Não ter, assim, tudo que é mais importante na sua empresa, como as receitas, por exemplo, documentadas e organizadas em um lugar. Porque no dia que ele resolver sair, você tá ferrado, você perde tudo. Em um ramo que tem tanta rotatividade como o nosso, isso acaba se tornando um problema gigante, você entende? Sem organização, você simplesmente não escala com lucro e independência. Como que você resolve isso então? Calma. Isso é assunto para nossa aula 2 da nossa série. Eu te prometo que eu vou te explicar tudo direitinho na próxima aula. Então, fica atento aí no seu e-mail, nas redes sociais, para não deixar de assistir. Mas o problema ele não para por aí. A gente precisa falar dos números que também são muito importantes. E eu sei que tem várias pessoas que fogem, que nem diabo foge da cruz, quando se fala de matemática. Mas a verdade é uma só. Sem você controlar as finanças, nem que seja assim, no nível básico,
você não consegue evoluir. Lembra daquela frase, o que não é medido não pode ser melhorado? Como que você quer ter mais de 14% de lucro se você nem sabe quanto de lucro você tem? Voltando lá para nossa analogia dos machados, é como se você não contasse quantos troncos, qual que é o peso, quantos estavam em condições de serem vendidos. Você não mede, você não sabe para onde está indo a sua produção, você não sabe para onde vai o seu dinheiro. Como que você ganha dinheiro assim? Não ganha. Ou pelo menos você não ganha 14% de lucro. Ganha muito menos do que você poderia. Se você não sabe quanto de dinheiro que entra e quanto que sai, você tem um problema gigantesco. Se você não namora os números do seu negócio, não consegue saber o que ele tem para melhorar. Só tendo essa visão que você começa a agir. Então, é por causa desses 3 pontos mal executados, ou até mesmo nem sendo executados, vamos ser sinceros aqui, que a forma tradicional de administrar um restaurante acaba deixando muitos donos de restaurante frustrados e escravos dos seus próprios negócios. Sobrevivem, mas não vivem. Não conseguem ter mais de 14% de lucro e, enfim, são completamente escravos das suas operações. E vamos lá. Eu sei que provavelmente agora você tá com a sua cabeça assim pegando fogo, com algumas pulguinhas aí atrás da sua orelha e a chave ela começa a virar na sua cabeça e você sente a necessidade de começar a executar tudo. Calma, tem mais 2 aulas ainda vindo por aí. Mas para a aula de hoje o nosso tempo já está acabando, porque se eu colocar muita informação assim na sua cabeça de uma vez você vai ficar maluco. Mas eu acho que agora você já começou a entender aonde eu quero chegar. Revisando então, a aula de hoje eu te mostrei por que a forma antiga de administrar um restaurante não funciona para os dias de hoje e que te impede de você ter mais de 14% de lucro a não ser escravo do seu restaurante. Mas na próxima aula, que vai ser liberada nessa quarta-feira, ao invés da gente apenas corrigir esses erros, eu vou fazer uma coisa muito melhor com você. Eu vou te mostrar por que o novo método funciona e por que ele é capaz de fazer você surfar essa grande oportunidade que a gente tem com o fim da pandemia logo ali. Eu vou te mostrar quais são os 3 pontos que você precisa colocar em prática para você ter mais do que 14% de lucro e para você não ser escravo do seu restaurante. Enquanto isso, aqui embaixo desse vídeo tem um botão para você participar da nossa comunidade no Facebook, que eu recomendo muito. Lá você vai deixar o seu comentário falando o que você achou dessa aula. Você pode até mesmo aproveitar para colocar a dúvida que ficou aí na sua cabeça. Eu prometo que eu vou me dedicar e eu garanto que eu vou responder a todos os comentários. Além disso, você pode ir conferindo mais conteúdos meus no Instagram, mais conteúdos no YouTube. E por enquanto, eu vou ficando por aqui. Eu vou mandar um abraço para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se acalmem, não fiquem ansiosos e até a próxima aula.